Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa saga de batalha de frequência da família Blom. Temos desse lado aqui Blom BL05S e aqui Blom BL03. Vamos lá conhecer quem tem mais volume em cada frequência? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, isso me ajuda muito. Eu acabei fazendo esse vídeo há alguns minutos atrás, e aí quando eu fui dar o stop, eu vi que não tinha gravado. Então eu gravei mais ou menos uns 10 minutos, ouvi várias vezes as frequências aqui e não tinha apertado o REC. Então vamos lá novamente, por segunda vez, gravar esse vídeo e agora sim estou vendo aqui que está sendo gravado. O processo você já conhece, né? Eu coloco um fone aqui, você coloca o seu fone aí também, e para você eu vou simular a questão de volume que vai estar ouvindo em cada frequência, para que você possa entender qual que é o volume de frequência. Desse lado aqui BL03 e desse lado aqui BL01. Eles têm a mesma quantidade de volume, os dois ali já estão seteados em 12 horas, no vídeo anterior que eu não gravei, então eu já deixei eles ali, então nem precisa testar de novo, agora já vou direto com as frequências. Então cuidado com o volume aí, nas frequências a partir de 4K, fica com a mão no volume, se for muito alto para você diminui, porque não quero que você machuque o seu ouvido. Vamos lá? Aqui. Também, fica um pouquinho menos. Também. 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 Aqui já chega no meio. Quase igual. Também. No meio, perdão. Eu vou aqui pra cá. Aqui, ó. Um pouquinho aqui. Aqui. Vamos lá. 20 Hz, a gente tem bastante volume nesse aqui um pouco menos. E depois, conforme, como se fosse aqui, tivesse aqui no meio, então você vai ter mais volume. 20 Hz, 31, 63, 80 e 100 já estão parecidos os dois no meio. Depois, nos agudos, ele tem uma leve tendência a ter um pouquinho mais de agudos, né? Nesse aqui que é o 4, 10, 12 e 16. Só que o que acontece é o seguinte, que eu acabei descobrindo nesse aqui e entendendo por que esse fone é um pouco mais refinado. Ao você ter menos volume grave, aqui você acaba dando mais espaço para as outras frequências aparecerem. Então, o que acontece, por exemplo, quando eu fiz o teste do Blom com o KZ, é que a frequência aguda ele tinha muito mais volume. Por exemplo, com o Terminator, se eu mal recordo, ele tinha quase a mesma quantidade nos graves, porém quando chegava no agudo ele tinha muito mais volume no Terminator que no Blom. Esse aqui não acontece. Quando você ouve na música, no BL05 você consegue ouvir muito mais detalhes nas frequências agudas. Porém, quando você vai testar isso aqui, frequência a frequência, você vê que a diferença dele do Blom não é tanta. E isso se dá porque ao ele ter um pouquinho menos de grave, ele acaba dando mais espaço para as outras frequências aparecerem. E isso também é algo que eu acabei entendendo quando eu comecei a gravar baixo. Porque antigamente eu gostava daquele baixo bem grave, bem gordão, e como eu ouvia nas músicas. Então quando eu comecei a gravar, eu fazia daquela mesma maneira, né? Pegava só o baixo, deixava ele em solo e deixava ele com aquele mesmo grave. E quando eu gravava, eu sentia que sumia, desaparecia. E eu falei, caramba! E depois com o tempo aí eu fui aprendendo e aí quando eu comecei a ter referências, por exemplo, pegar multitracks, que são as gravações, né? Que você pega todos os instrumentos por separados, dos que já estão gravados, e você consegue ouvir cada instrumento. Eu ouvia que esse baixo ele não era tão grave. Eu falei, como assim? Aí deixava só ele, pum. Quando soltava todos, o baixo subia. E aí que eu fui entender que é um complemento de frequências. Porque tem o grave do baixo, mas assim, a guitarra tem um pouquinho de grave, o piano vai ter um pouquinho, o bumbo. Então esse complemento, ele faz
que no geral ele faça soar muito bem. Claro que aqui eu estou falando desde da concepção de gravação, ok? Não de quando a gente está ouvindo aqui. Mas basicamente é a mesma coisa. Conforme você tira um pouco mais de grave, ele vai dar um espaço para as outras frequências. A sonoridade, o som, ele não é físico, mas ele meio que se comporta como físico. Por isso que às vezes fones com muito graves acaba mascarando as outras frequências, porque ele acaba invadindo o espaço dos outros. Então isso é o que faz o Blon ser um fone muito legal, e também o BL05 nos traz esse ensinamento, que ao tirar um pouquinho dos graves, ele acaba melhorando as demais frequências, né? Ele consegue trazer mais brilho nas frequências bem mais agudas ali, 10, 12 e 16K, sem precisar aumentar muito o volume. Então é isso aí, eu acabei gostando de fazer esse aqui, eu acho que foi um dos que eu mais gostei, porque ele acaba trazendo uma lição pra gente aqui quando a gente vai poder escolher um fone. É isso aí, espero você no próximo vídeo. Valeu!